É hora da gente poder então refletir na palavra do Senhor, e eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e no verso 18 diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, esse texto ele é de uma simplicidade, mas de uma realidade muito difícil para a gente fazer nos nossos dias. Apenas para lembrar os irmãos, não fosse a pandemia que nos assola há alguns meses, nos assola, que eu digo em termos globais, há alguns meses, hoje nós estaríamos juntos celebrando os 16 anos da nossa igreja. No dia de ontem, a gente estaria tendo um dia de lazer, lá na Chácara Lourená, passando um dia de comunhão, comendo junto, brincando junto, se divertindo, tendo ali uma oportunidade preciosa para estreitar os nossos laços de comunhão. Hoje, mais cedo, nós estaríamos fazendo o nosso café da manhã. A gente estaria, nesse momento, provavelmente, ouvindo a profissão de fé dos nossos irmãos. Alguns deles, inclusive, já estavam ansiosos para participar do batismo que seria realizado hoje à noite. Então seria um momento hoje de muita alegria, de muita festa. Hoje à noite provavelmente a gente estaria com casa cheia, louvando ao Senhor, com alegria, com muitos irmãos aqui juntos, com toda alegria, agradecendo ao Senhor pelos 16 anos da nossa igreja. Mas a gente foi atingido por uma pandemia. E com ela nós fomos atingidos não apenas numa instabilidade em termos sanitários, não apenas uma instabilidade decorrente econômica, mas até mesmo também uma instabilidade política. E todas essas coisas acontecendo nos dias de hoje, a gente volta a leitura do verso que nós mencionamos no início da pregação: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Inclusive, ano passado a gente refletiu um domingo sobre este texto. E a gente vai fazer isso de novo, devido à circunstância, fazendo uma nova aplicação desse texto para as nossas vidas. E aí a gente olha, em tudo dai graças, e essa ordem, ela às vezes nos parece meio estranha. E aí, só para deixar claro, ordem. Porque ele não está sugerindo, olha, dou-lhes um conselho, é bom que deem graças em todas as circunstâncias. Ele não fala, olha, é prudente que o servo do Senhor tenha um coração agradecido. Não é colocado aqui nesse momento como uma sugestão do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. É uma ordem. Em tudo, dai graças. O verbo está no imperativo, uma ordem que, principalmente em dias como os de hoje, ela parece muito estranha. Porque vem a grande questão: como ser agradecido num momento como este? Como ser grato diante de uma circunstância difícil? Como ser grato imaginando que hoje estaríamos celebrando os 16 anos da nossa igreja e que agora estamos, cada um de nós, nas nossas casas, acompanhando a transmissão do culto pela internet. Todo esse turbilhão de coisas acontecem na nossa sociedade que já trazem ou provavelmente trarão consequências diretas para as nossas famílias. Talvez alguns da família da nossa igreja, ou que acompanha a gente pela internet agora, talvez já estejam enfrentando dificuldades decorrentes de uma daquelas instabilidades que eu citei, seja na questão da saúde, seja na questão da economia. Muitos de nós já podem olhar para o futuro e talvez imaginar que eu posso ser atingido por isso cedo ou tarde. Já tive conhecimento durante os últimos tempos, durante os últimos 2 semanas, de irmãos da igreja que já foram diagnosticados com coronavírus, de parentes de pessoas queridas e pessoas queridas da nossa igreja que também já foram atingidos por isso. Além da questão toda econômica, como eu estava falando. E aí a gente vislumbra um horizonte pela frente que talvez a gente possa ter perda de pessoas queridas, empregos em risco, famílias
desequilibradas, porque se a gente já tem alguma dificuldade, essa questão de estar 24 horas por dia, se você está em isolamento social, isso pode ser um terrível problema para quem se ama, para aquele casamento que está bom, que está vivendo um momento de paz. Olha, é maravilhoso você passar o dia inteiro ali perto, você está toda hora junto, a saudade que batia dos filhos quando você estava longe no trabalho, agora você está com ele durante os dias. Mas se a estrutura familiar sua não é das mais adequadas, ou estava passando por momentos difíceis, talvez seja um momento de tormento, de olhar para a cara dos meninos e dizer: meu Deus do céu, eu não aguento mais essas crianças fazendo zoada aqui dentro de casa, eu não consigo trabalhar, eu tenho que fazer home office, e é barulho aqui do meu lado, é o outro e tudo mais. Então, uma série de questões que a gente vai olhando e percebendo dificuldades que nós enfrentamos hoje e outras que nós enfrentaremos possivelmente amanhã ou depois. E a gente olha em meio a tudo isso, o templo fechado. Olha, pastor, às vezes eu passava uma semana tão difícil e eu ficava ali doido que chegasse o domingo para poder chegar na igreja, reencontrar meus irmãos, louvar o Senhor com alegria, me colocar ali aos pés do Senhor, ouvir da palavra de Deus. E aí você pode dizer: pastor, mas a gente está aqui louvando e ouvindo a pregação pela internet. E eu sei que do mesmo jeito que não é a mesma coisa para mim pregar sem vocês aqui, também não deve ser a mesma coisa para vocês acompanhar pela televisão ou pelo aparelho celular. E aí um dos locais que a gente mais encontraria conforto na palavra, no Senhor, através deste local, está fechado. E aí de repente, se você gosta, algumas das atividades que muitos de nós gostamos de fazer para, abre aspas, desopilar, estão fechados. Eu gosto, quando eu estou estressado, eu vou dar uma volta no shopping. Tem gente que tem esse negócio, eu não sou fã disso não, de bater perna no shopping. Eu gosto de ir para o shopping se eu tiver alguma coisa para fazer, mas tem gente que gosta de bater perna no shopping, ir lá e tudo mais, ir para o cinema, fazer alguma coisa diferente. E muitas dessas coisas estão fechadas. E aí vem de novo aquele texto: em tudo dai graças. Como eu posso dar graças quando tudo parece dar errado? Como eu posso dar graças? Como eu posso ter um coração agradecido diante de tantos problemas que nos rodeiam? E aí uma questão que, na verdade, nem é o foco ainda do texto, a gente não entra nele ainda, mas que diz respeito até ao que a gente estava refletindo no domingo passado, que a gente tem que aprender também a observar as coisas boas. Os problemas, eles estão aí, mas a gente precisa ter uma perspectiva de cuidado, de perceber o que está além dos problemas. Por exemplo, e aí entrando numa circunstância bem prática, quantas coisas boas Deus fez na vida da gente? E aí para de olhar esses últimos 30, não sei quantos dias a gente está em isolamento social. Eu apontei para um que nem estava aqui no Maranhão quando isso aconteceu, mas a gente tem passado por algum tempo aqui, e coisas que a gente olha, de repente, nesse pequeno intervalo de tempo da vida da gente, e a gente esquece de tudo que Deus fez por nós ao longo da nossa história, porque a gente não para refletir o que Deus tem feito por nós. E aí a gente olhar, por exemplo, sobre a nossa história de vida, sobre o cuidado de Deus ao longo da nossa vida, se eu fico simplesmente vivendo a situação difícil, vivendo o problema e olhando somente para Ele, eu não vou ver razão para poder dar graças em toda e qualquer circunstância. E a gente deve sim agradecer pela vida. Sim, agradecer pela palavra do Senhor. Quanto conforto nós temos encontrado no Senhor, através da sua palavra, em dias difíceis como esse. Agradecer ao Senhor pelo seu amor. Meus irmãos, a prova maior do amor de Deus, às vezes as pessoas se questionam e perguntam onde está o amor de Deus, por causa de um tempo difícil que a gente passa. E a gente se esquece do amor de Deus manifesto ao longo de toda a vida, e especialmente o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, para que a gente pudesse ter paz com Deus, para que a gente pudesse ter a vida eterna em Cristo Jesus. A gente poder agradecer pela família, poder agradecer por causa da nossa igreja. 16 anos. Quantas bênçãos o Senhor derramou em nosso meio ao longo desses 16 anos? Como eu falei no vídeo que foi transmitido na semana passada, eu não estou aqui há 16 anos, mas os quase 7 anos que eu posso ter vivido aqui, eu vi em muitos momentos a poderosa mão do Senhor estendida sobre a nossa igreja,
nos guiando, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, nos direcionando. De fato, o Senhor cuidando da nossa igreja. E aí a gente precisa parar para agradecer. Quantos momentos preciosos nós já vivemos juntos. Talvez o presente não seja dos melhores, mas a gente pode vislumbrar o passado do que já vivemos enquanto igreja, enquanto família, enquanto pessoa ao longo da nossa história. O passado, quando vemos também tudo que Deus fez ao longo da história, desde a criação. E quando a gente olha também para o futuro. Quando a gente vislumbra, terrenamente falando ainda, aqui neste lugar, o que a gente sabe que isso tudo lá na frente vai passar de alguma forma, pelo menos essa situação, outras podem aparecer. Mas essa situação vai passar e daqui a pouco a gente vai estar todo mundo aqui junto de novo, louvando o nome do Senhor, a não ser que Ele volte antes disso. Mas a gente poder olhar para a história da nossa igreja e da nossa vida e do povo de Deus como um todo, ao longo de toda a história, e poder celebrar o Senhor com alegria, celebrar o Senhor com alegria neste lugar daqui a pouco. E a partir daqui a gente vai então olhar para o texto sagrado, voltar de novo para o texto, e poder perceber o que o Senhor tem falado através de cada um de nós, através da sua palavra. E 1 Tessalonicenses, como eu estava falando, nós estávamos no capítulo 5, mas eu gostaria de que os irmãos voltassem os olhos primeiro para o capítulo 1. No capítulo 1, ele já começa para a gente entender um pouco o contexto em que o apóstolo Paulo disse isso. E no versículo 6 diz o seguinte, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Percebam, meus irmãos, que o texto fala que eles estavam recebendo a palavra em meio de muita tribulação. O contexto e a palavra que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Tessalônica, dizendo que eles deveriam ter sempre a alegria no coração, que eles poderiam dar graças em tudo, não era um contexto de uma igreja que estava vivendo um momento maravilhoso, celebrando com alegria os 16 anos de existência, não. Era uma igreja que estava recebendo a palavra em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Será que a gente só recebe a palavra com alegria? Será que a gente só recebe a palavra em meio de tanta tribulação, com a alegria do Espírito Santo, se tudo estiver bom? Ou será que a gente vai aprender, como o povo de Deus aqui de Tessalônica, no meio de muita tribulação, receber também a palavra do Senhor com muita alegria, com a alegria que vem do Espírito Santo de Deus? Porque quando a gente vive, e quando a gente recebe a palavra de Deus com alegria, porque tudo está bem, a gente deve se perguntar se a nossa alegria está decorrente somente das circunstâncias. Ou se a gente tem de fato recebido a palavra de Deus e recebido no meio de muita tribulação com alegria. E aí é que vem o grande desafio, receber a palavra de Deus com alegria em meio a muita tribulação. Eu lembro que eu já mencionei certa vez aqui com os irmãos a experiência que vivi no Oriente Médio de acompanhar os nossos irmãos da igreja perseguida. E uma das coisas mais marcantes era o coração agradecido em meio a muitas tribulações. Correndo risco de morte, correndo risco de prisão, correndo risco de açoite, correndo risco de um monte de coisas, de serem negados, e muitos deles foram inclusive negados pela própria família, alguns deles foram presos, interrogados e uma série de coisas, e o coração estava agradecido, recebendo a palavra de Deus com alegria. A gente precisa rever o nosso conceito de alegria em Cristo, se a nossa alegria em Cristo só acontece quando tudo está bem. E o desafio nosso enquanto servos do Senhor é alegrar-se no Senhor, é ter a gratidão no Senhor, mesmo em meio à tribulação. Porque em nenhum momento o texto fala dar graças por todas as circunstâncias. Ele fala para dar graças em todas as circunstâncias. Isso quer dizer que seja a circunstância boa ou seja a circunstância ruim, eu vou dar graças ao Senhor, eu vou desenvolver um coração agradecido, e mesmo em meio a muitas tribulações, eu vou receber a palavra do Senhor com a alegria do Espírito Santo. E esta igreja, por causa disso, se tornou modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia.
Seguindo então, se a gente olha para o capítulo 3, lá no versículo 6, a palavra de Deus vai dizer que agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-vos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, todos nós a vós outros. Irmãos que apesar de estarem vivendo com muita tribulação, irmãos que recebiam a palavra de Deus com alegria, irmãos que Timóteo mandou notícia para eles, dizendo que eles estavam dando boas notícias da fé desses irmãos, do amor desses irmãos. As dificuldades não nos devem fazer perder a alegria, porque a nossa alegria está em Cristo. As dificuldades não podem nos fazer perder a nossa fé. Pelo contrário, é justamente a fé no Senhor que vai nos dar forças para enfrentar as tribulações quando elas nos aparecem. É muito fácil a gente dizer: eu tenho muita fé, que Deus tem um controle de tudo, que a minha vida está nas mãos do Senhor, quando tudo está bem. A fé está de fato da gente poder, em meio a muitas tribulações, de dias difíceis como os que a gente tem vivido, a gente poder confiar ainda no Senhor. Porque se eu dependo das circunstâncias serem favoráveis para confiar em Deus, é muito provável que eu esteja dependendo e confiando na circunstância e não no Senhor, que é o dono das circunstâncias. Seguindo então, para entender o contexto desse texto, lá no capítulo 4, nos versículos 13 ao 18, ele vai falar sobre a volta do Senhor. Então, o contexto imediato que antecede a leitura ao capítulo 5 é o que fala da volta de Cristo. E lá no versículo 17, particularmente, ele vai falar de: olha, que nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com eles, com aqueles que já estão mortos, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. O que o texto vai nos trazer agora, um pouco antes de entrar nessas recomendações finais, é a grande alegria de saber se consolar e consolar uns aos outros, sabendo que tanto aqueles que já morreram no Senhor, como aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, nós nos encontraremos entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, agora eu digo que é exatamente o contrário. Não tem como não ter o coração agradecido, apesar de todas as circunstâncias, sabendo que nós nos encontraremos com o Senhor. Que todos aqueles nossos entes queridos que porventura já partiram para a glória, que todos nós, os que estamos vivos, os que morreremos antes de Jesus voltar, ou aqueles que estivermos aqui na terra quando Ele voltar para nos buscar, nós podemos ter a certeza que nós vamos nos encontrar uns com os outros, e que nós vamos viver por toda a eternidade com o Senhor, para sempre com o Senhor, longe dessa situação louca que a gente vive nos dias de hoje, longe dessa situação difícil que a gente tem caminhado. E é nisso que o apóstolo Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A gente gosta muito de consolar e ser consolado falando de circunstância terrena. A pessoa está doente, como é que você vai trazer uma palavra de conforto para ela? Meu irmão, não se preocupe. Se você partir, a gente vai se encontrar junto, lá nos ares, junto, e vai morar com a eternidade com o Senhor. Não. Provavelmente você vai chegar e dizer: meus irmãos, olha, Deus está no controle, Deus tem poder para te curar e tudo mais. É a palavra mais terrena que a gente dá. Mas não deveria ser assim. A nossa alegria é justamente em saber que tudo isso que a gente vive aqui na terra é passageiro. Tudo vai passar. E eu não estou falando que não é doloroso perder um ente querido. É. Dói. Traz dor ao coração. Traz dor porque a gente vai sentir falta, a gente vai ficar com saudade, porque a gente vai sentir falta da companhia, da presença da pessoa aqui conosco ao longo dos dias. Mas não é simplesmente disso que a gente está falando. A gente precisa, como eu tenho enfatizado nos últimos domingos, olhar mais para o alto, mais para aquilo que é eterno do que simplesmente para o nosso presente. Enquanto a gente mantiver o foco nas coisas terrenas, a gente vai ter nos dias de hoje muito mais para se lamentar do que para agradecer.
Mas se a gente começa a olhar para o alto, se a gente começa a olhar para o que Cristo fez por nós, se a gente começa a olhar para a grandiosidade do poder do Senhor, para a grandiosidade do nosso Deus, para saber que Ele tem um controle sobre tudo, para saber que Jesus Cristo voltará para nos buscar, não tem como não ter um coração agradecido, apesar da circunstância difícil. Em tudo dai graças, mesmo no dia difícil, mesmo no dia mal. E aí ele entra no capítulo 5, falando exatamente já do dia do Senhor que vem, lá no versículo 2. Ele vai falando aqui sobre a repentina destruição que vai acontecer no versículo 3. Vai falando a partir do versículo 4 sobre a necessidade de vigilância daqueles que estão ali descuidados, lembrando que o Senhor Jesus Cristo voltará de surpresa, virá como ladrão. E aí ele começa no versículo 8 dizendo: nós, porém, nós, aqueles que temos o Senhor Jesus Cristo, nós, aqueles que somos filhos de Deus, nós vamos nos revestir da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, nós vamos enfrentar as circunstâncias difíceis, nós vamos enfrentar o dia mau, não é na nossa própria força, é colocando sobre nós a fé no Senhor Jesus Cristo, o amor dele derramado em nós, para que seja derramado diante das pessoas que estão ao nosso redor. A esperança da salvação, a convicção de que a nossa vida não está perdida, a convicção de que o que nós vivemos aqui nessa terra é passageiro. A convicção de que nós vamos ali, como a gente leu agora há pouco, nos encontrar nos ares com o nosso Senhor Jesus Cristo e que vamos viver com Ele por toda a eternidade. Esperança da salvação, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aquilo que nós temos para ter um coração agradecido, essa convicção de que nós fomos destinados para a salvação em Cristo Jesus. Nós não temos que temer o dia mau, porque o pior que pode acontecer no dia mau é a morte. E para nós a morte significa o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aquele, no versículo 10, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Como o texto lá de Romanos diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Se a gente estiver morto, se a gente estiver vigiando, se a gente estiver vivo, morto fisicamente, nós estaremos unidos com o Senhor. E aí no versículo 11 é que ele vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também o estáis fazendo. Então, ele termina essa parte antes de dar esses diversos preceitos, dentre os quais está em tudo dai graças, exatamente falando mais uma vez sobre se consolar. E ser consolado exatamente nessa verdade maravilhosa, de que nós vamos nos encontrar com o Senhor, de que Ele morreu na cruz para nos salvar, que nós somos salvos em Cristo Jesus, que nós vamos nos revestir da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Nos preparando para enfrentar a batalha, as dificuldades, nos proteger das dificuldades da vida com a fé no Senhor Jesus Cristo, com a esperança da salvação, com o amor dele derramado em favor de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para textos como esse, meus irmãos, é para poder a gente lembrar que o em tudo dai graças. Não é que eu vou, ó Senhor, muito obrigado por esta pandemia maravilhosa que o Senhor mandou, por essa destruição quase da economia que vai acontecer, muito obrigado porque tudo isso está acontecendo, não. Ele disse: Senhor, muito obrigado, apesar de tudo isso, obrigado pela minha vida, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado porque o Senhor é comigo em todos os momentos. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor tem o governo soberano da história, da minha vida, da tua igreja e de todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar. Como inclusive a palavra do Senhor nos diz lá em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Não importa o tipo de dificuldade que a gente está passando, não importa quantos meses a gente vai passar em dificuldade, mesmo que isso dure muito ou que isso dure pouco,
Cada dia que eu vejo uma notícia sobre uma pesquisa que está sendo feita, sobre uma vacina que está sendo tentada, sobre uma medicação que estão testando, tudo isso eu olho, Senhor, abençoa e dá sabedoria aos pesquisadores. Porque eu sei que o Senhor tem um controle sobre tudo, mas Ele pode sim permitir que a gente passe por tudo isso e que a gente só veja se livrando de tudo isso daqui a uns 6 meses e possa passar por tudo isso e ser provado, e ser aprovado, e ser edificado, e ser fortalecido, e ser moldado em meio ao dia mau, em meio às circunstâncias difíceis. Eu não torço para que isso demore muito. Eu torço para que isso tudo passe logo. Mas eu sei que isso pode demorar muito. Mas eu sei também que mesmo que isso tudo demore, que a gente possa se revestir com a couraça da fé e do amor e colocar o capacete da esperança da salvação, porque nós nos encontraremos em breve. Esse em breve no linguajar do Senhor. O meu em breve pode ser daqui a 40, 50, 60 anos. O nosso em breve pode ser daqui a 2, 3, 4 minutos. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gente sabe que, partindo aqui nesta terra, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. E aí, lembrando desse texto, tenho-vos dito todas essas coisas, o Senhor tem nos dito para que a gente tenha paz. Essa ideia de que no mundo tereis aflições não é para a gente ficar desesperado. Meu Deus do céu, no mundo já não basta a gente ver um monte de dificuldade, ainda tem Jesus falando que no mundo a gente vai passar por aflição. Sim, mas Ele nos disse isso para a gente ter paz no coração. Saber que Ele está no controle de tudo, e que Ele venceu, e que com Ele nós seremos mais do que vencedores. Ele venceu a morte, Ele disse que voltaria para nos buscar, e aí pode ficar tranquilo, porque isso daí é que a gente pode de fato descansar e confiar que Ele tem o controle sobre tudo. As dificuldades, elas podem fazer parte desta vida, mas dê graças a Deus, porque no final de todas as coisas, nós vamos morar com Cristo no céu. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, é só paz e alegria. E que esta mensagem possa nos dar paz para enfrentar o dia mau.